Boa tarde. Na aula de hoje a gente vai apresentar então a solução geral para o problema de força central. Nós vamos nos basear, vamos utilizar fortemente a conservação da energia mecânica e vamos usar o fato de que o momento angular é conservado no caso de forças centrais. Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai explorar então quais são as consequências da conservação de energia para resolver o meu problema, né? Então, nós vamos usar, no final das contas, a conservação de energia para calcular as trajetórias. Primeiro, vamos fazer uma análise qualitativa, genérica, depois uma análise mais específica. Então, a gente mostrou até agora quais são as consequências do momento ser conservado. Agora, vamos estudar as consequências da energia ser conservada. A energia é basicamente dada pela soma da energia cinética mais a potencial. Então, nesse caso, μr ponto mais o meio de L2 μr ao quadrado. Aqui eu já estou escrevendo θ, Pθ como sendo, usando o fato que Pθ e L estão relacionados, tá? Então L aqui é o meu momento angular. Mais o de R. E aí o que eu consigo fazer? Eu consigo isolar o R ponto aqui, né? Então faço E menos U aqui, 2μ, é uma operação trivial, e consigo escrever esses dois termos aqui. Então, esse termo é genérico, tá? Que vai estar relacionado a um termo centrífugo, digamos assim. E aqui eu tenho a energia. Tá? Então, a diferença de energia aqui. Essa parte aqui que vai depender da forma particular que a gente vai escolher para força. Tá? Então, a gente pode trabalhar aqui tanto com forças, qualquer tipo de força, desde que só dependa da distância. Então, R ao quadrado, por exemplo, ou R ao cubo, se quisermos, como a gente quiser, como a gente achar mais conveniente. Bom, agora eu vou começar como é que vai ser a equação dessa trajetória. A equação da trajetória é dada simplesmente por r ponto, dr dθ, dθ dt, tá? Porque eu estou usando a regra da cadeia, né? R depende de θ, θ depende de t. Então, esse dθ dt é θ ponto, isso dá dr dθ. Vocês podem se perguntar por que eu vou fazer essa maracutaia toda, né? Por que eu não resolvo o meu problema calculando R de t e θ de t, simplesmente, tá certo? Por que eu não resolvo as equações? A resposta nua e crua é que eu não sei fazer isso. Eu não consigo resolver isso aqui, a gente chama de equações horárias, tá? Não tem uma fórmula simples para essas equações horárias aqui, tá? Eu não consigo resolver isso de uma forma analítica fechada, simples para isso, então eu tenho que recorrer toda essa gambiarra aqui, tá? Isso é a vantagem da matemática, né? Na matemática a gente pode fazer a coisa que a gente quiser, a gambiarra que a gente quiser, que nós vamos sempre poder, ainda assim pode ser considerado louvável, tá? Porque o caminho direto nem sempre é possível. Bom, aí o que acontece, tá? Eu tenho R ponto aqui, ó, tá certo? R ponto, e eu tenho θ ponto dr dθ. Aí o que acontece, eu tenho que fazer o seguinte: eu tenho que passar o R ponto para cá e para facilitar a minha vida, né? Porque eu vou ter que escrever isso da seguinte forma, né? Eu vou ter que escrever aqui dθ é igual a θ ponto sobre R ponto dr. Bom, o que acontece? Θ ponto é conservado, tá certo? Θ ponto é conservado. R ponto vai ser dado por essa equação aqui, tá? Então, isso aqui no final das contas é basicamente escrever θ ponto, né, que vai ser L sobre R ao quadrado aqui, tá? Então tá esse primeiro termo aqui, ó. Ele vem daqui. E esse segundo termo, nada mais, nada menos é do que esse termo aqui. Tá? Eu fiz um ajuste aqui, porque tem um μ, essa massa reduzida aqui, ela aparece em cima e embaixo, então eu consigo reescrever de forma conveniente isso aqui, mas nós estamos falando ainda de álgebra
totalmente elementar aqui. Agora, o que eu tenho? Eu tenho uma equação que me permite relacionar θ com R, e eu tenho que simplesmente integrar essa quantidade aqui. Tá? E nós vamos fazer isso na próxima aula. Nós vamos resolver esse problema analiticamente, mas agora nós vamos discutir um pouco alguns aspectos mais qualitativos dessa questão. Então, vamos supor, isso aqui é meio bizarro, mas vamos lá. O que acontece? Esse problema que está aqui, ó, tá? Eu posso pensar ele essencialmente como equivalente a um problema em que eu teria uma partícula em uma dimensão, tá? Andando sob uma força que é dada, aqui ó, é energia potencial relacionada com esse U mais L ao quadrado sobre 2μ R ao quadrado. Tá? Então, esse problema ele é equivalente a uma partícula unidimensional, que está atuando uma força igual a essa quantidade aqui. Tá? Claro que meu problema é um problema bidimensional, onde tem uma força, né, que atua apontando na direção do centro. Mas eu posso representar isso dessa forma. Por que eu vou fazer isso? Eu vou fazer porque é mais simples de explicar. Tá? Então, olha só, o que vai acontecer? Eu tenho, no caso do problema de Kepler, que a minha energia vai ser menos KR, eu tenho esse termo aqui, ó, que é esse primeiro, que é positivo. Eu tenho menos KR aqui, porque essa força é uma força intrinsecamente atrativa. E eu tenho o potencial efetivo, que é esse V de R aqui. Tá certo? E o que vai acabar acontecendo? Esse V de R aqui, ele vai então representar a força sobre a qual a partícula vai sofrer. Tá? Então imagine que eu tenho uma bolinha aqui. Ó, tá? Vou imaginar que eu tenho uma bolinha aqui. Tá? A força é a derivada dessa quantidade negativa. Tá? Então o que vai acontecer? Como a derivada aqui é positiva, tá? Nesse ponto aqui a derivada é positiva, a força é negativa. Então a minha bolinha ela vai descer para cá, ó, tá? Ela vai vir para cá. Bom, ela tem uma determinada velocidade, então ela vai subir aqui até um determinado ponto, ela vai descer e vai ficar fazendo isso. Ela vai ficar fazendo esse movimento, imaginando uma bolinha aqui sobre ação dentro do potencial sobre essa forma. E o que acontece aqui? O que acontece, nesse exemplo aqui que eu estou dando, acontece que essa bola ela oscila, tá certo? Essa coordenada aqui é R, ó. Tá? Então isso aqui é o raio. Se eu tivesse o raio fixo aqui, se a minha bolinha tivesse parado aqui, ó, mapeando o meu problema original, significaria que a minha distância do planeta ao Sol seria fixa. Então seria uma trajetória com o raio constante, ou seja, um círculo. Quando eu começo a oscilar aqui, ó, eu tenho uma trajetória no qual o raio varia. Tá? Qual o raio varia. E a questão é demonstrar qual a forma que a curva vai adotar nesse caso específico. Né? Qual a forma que ele vai adotar. Nós vamos demonstrar que, no caso de a minha energia ser pequena o suficiente, isso aqui vai ser na forma de uma elipse. Tá? Agora nós vamos discutir o que acontece nos demais casos. Vamos ver. O que vai acontecer no final do dia? Eu tenho aqui 3 exemplos de energia. E1, E2 e E3. Tá? No caso de E1, tá, a minha energia total ela é superior à minha energia, à energia potencial aqui, tá certo? No caso de E2, ela é menor, tá certo? No caso de E3, ela é exatamente igual, tá? O que vai acontecer? Eu tenho que a minha velocidade, tá? Ela vai ser dada essencialmente por essa distância que tem aqui e aqui, ó, tá certo? Então essa diferença aqui, ó, essa diferença vai me dar a energia cinética, tá certo? Do meu sistema, que é dada basicamente por essa quantidade aqui. R ponto ao quadrado aqui, essencialmente, tá? Então, essa quantidade, se ela for positiva, meu movimento é permissível. Se ela for negativa, é impossível acontecer.
Então, nesse caso, eu tenho o quê? Eu tenho toda essa região aqui, ó, eu tenho um movimento permissível. O que, que vai acontecer? Imagine uma bolinha nesse ponto. A derivada é positiva, então ela vai sentir uma força para cá, ela vai começar a se mover, se mover, se mover, se mover. Aí o que, que vai começar a acontecer? A energia cinética dela está aumentando, até que de repente, ó, a energia cinética dela começa a diminuir, até que nesse ponto, exatamente aqui, a energia cinética é igual à energia potencial. Tá? Ah, desculpa, a minha energia potencial é exatamente igual à minha energia total, exatamente nesse ponto aqui. E aí o que acontece? Minha velocidade é zero, não tem nada, não sobra nada para energia cinética, tá? Não sobra nada. Então meu corpo fica com velocidade zero. Então, o que significa? Ele vai se aproximar, imagina que eu tenho o meu objeto está aqui, ele vai fazer uma coisa mais ou menos assim, né? Ele vai vir aqui, vai vir aqui, vai vir aqui, vai parar basicamente, depois vai para lá. Então, nesse ponto aqui, ó, corresponderia a essa quantidade aqui. Essa condição aqui, ó, tá? Essa condição aqui, ó, é a condição em que eu tenho, lembrando, né, que eu sempre tenho que ter uma energia, a minha energia potencial, ela tem que ser menor que a energia cinética total. Então, essa região aqui, ó, ela é impossível de ser ocupada, tá certo? E essa região aqui é impossível de ser ocupada porque eu teria uma energia cinética negativa, que é impossível, tá? Mecânica clássica, muito vai ver na mecânica quântica, não é, mas na clássica é o que vai acabar acontecendo. Então, essa região aqui é uma região, é a região acessível aqui, tá? Daqui até aqui. E isso aqui vai me dar basicamente o movimento do meu, digamos, do meu planeta em torno do Sol. E esse aqui é a menor distância, esse aqui é a maior distância que o planeta fica do Sol. Esse caso aqui é interessante porque eu tenho simplesmente que E3, né, a minha energia total é exatamente igual à energia uh, potencial aqui. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, tá, eu teria uma situação em que eu estaria, digamos assim, parado. Tá? Mas não estaria parado, eu estaria parado no que concerne o meu modelo de partícula unidimensional, que representa o meu bidimensional. Mas seria um caso em que o meu raio é constante. Tá? Então, esse caso aqui, o E3, é exatamente o caso de um círculo perfeito. Tá bom? Então, exatamente, são esses casos qualitativos que eu tenho.